No sentido de, quando nós fazemos homeopatia dentro da universidade, nós temos que dar uma visibilidade à homeopatia, né? Então, nós temos que ocupar todos os espaços que forem possíveis, tá certo? Minha preocupação dentro da universidade era encaminhar projetos de pesquisa que fossem aprovados pelos meus pares, alopatas, né? Projetos de pesquisa na homeopatia, evidentemente. Então, quando a Universidade Federal lançou um edital, a universidade frente à homeopatia do Covid-19, bem no início, nós pensamos, temos que redigir um projeto de pesquisa com a homeopatia. Né? Por quê? Naquele momento havia um interesse da universidade em acolher todos os projetos de pesquisa que fossem feitos. Né? Então, nós fizemos primeiro como um projeto de extensão. Esse projeto de extensão era lá no Marabá, e, naquela ocasião, nós perdemos todos os preceptores de homeopatia, porque fechou o SEM, fechou o SEI também, os homeopatas saíram, e fechou o ambulatório de homeopatia do HU. Então, como é que eu ia conservar esses residentes? Um residente acabou indo embora para Goiânia, desistindo, e ficou a Nayara. E eu precisava, não podia ficar esperando que os homeopatas retornassem para os ambulatórios de homeopatia. Então, eu conversei com uma preceptora da medicina da família e aí redigimos atividades dos homeopatas, dos alunos, dos residentes de homeopatia, com a minha supervisão online, no sentido de, já que os médicos da medicina da família estavam atendendo os pacientes com Covid-19, então, de tentar ver o que nós podíamos fazer em relação a esses pacientes, de oferecer homeopatia, de tentar um contato telefônico e repertorizar os casos. Né? E depois, então, nós convertemos também os pacientes com síndrome respiratória inespecífica foram drenados das unidades, eles foram para aquelas tendas dos hospitais, nós ficamos também sem essa opção. E aí redigimos um projeto de pesquisa, era um projeto de extensão, e aí nós transformamos num projeto de pesquisa, quando foram surgindo as publicações sobre o gene epidêmico, né, que a gente estava naquele momento, o Marco Aurélio estava fazendo um projeto de pesquisar o gene epidêmico em Campo Grande, e nós estávamos também na unidade de saúde verificando com os pacientes que se apresentavam quais eram os sintomas que eles tinham, né, qual o remédio mais adequado. Então, nós fizemos um projeto de pesquisa na mesma área, que era lá da unidade de saúde de Marabá, em cima basicamente, dos projetos que tinham... Naquele momento, também, a Nazira estava fazendo uma intervenção em várias populações indígenas, em Ponta Porã, como foi historiado também. E aí nós resolvemos, então, fazer... a hipótese era que será que o medicamento homeopático metaloalbo 30-CH, o que parecia mais adequado pelo gene epidêmico, ele seria um fator de proteção, impedindo a evolução para as formas graves de COVID, e decidimos colocar como referência a unidade de saúde do Marabá. Por quê? Lá nós já tínhamos, nessa ocasião, já tinha a Cristiane, né, que era preceptora, tínhamos a médica também da medicina da família, que poderiam, e toda essa estrutura da unidade daria um suporte, um apoio tanto para o material de pesquisa, centralizaria, como para nós recebermos os pacientes, no apoio, se eles desenvolvessem algum sintoma durante a pesquisa, que tivesse um local que eles pudessem ser examinados, que desse um apoio de tratamento básico para eles. Né? Então, ficou o Centro de Saúde de Marabá.
Esse estudo, então, nós resolvemos encaminhar esse estudo, como era de pesquisa, na plataforma Brasil e submeter à Comissão Nacional de Pesquisa e Ética em Pesquisa, a CONEP. Isso demorou, vai e volta, adequando o projeto, e o tempo foi passando. Então, decidimos por um estudo epidemiológico tipo ensaio clínico randomizado, duplo cego, quer dizer, nenhum grupo saberia o que estava tomando, né? Os participantes eram sorteados aleatoriamente, era controlado, um grupo tomaria um remédio, o outro tomaria um placebo, mas ele não teria nenhuma identificação. A única pessoa que sabia qual era remédio, qual era placebo, era o farmacêutico, que disponibilizava esses frascos e cada um tinha uma letra. Só que a gente não sabia que letra era essa, qual era placebo e qual era tratamento, né? Então, nós fizemos com 14 acadêmicos e acabamos extrapolando os próprios acadêmicos da Universidade Federal. Acabamos envolvendo acadêmicos da Universidade Estadual, da UEMS também, de Medicina, né? E o período de aplicação disso acabou sendo um período longo, de novembro de 2020 a junho de 2021, que nós tivemos que revisar todos os protocolos do Ministério da Saúde, definições de caso. No início, nós íamos colocar como prevenção as formas de Covid, e depois nós achamos que tinha que ser as formas graves de Covid, porque muitas formas eram assintomáticas ou leves, nós não teríamos como mensurar isso, né? Enfim, foi no período de 2020 a junho de 2021, nessa população determinada ali no entorno da unidade de Barabá. Foi feito sorteio aleatório dos participantes, né? E do grupo placebo, e um preparado farmacológico inerte placebo. O tratamento e segmento foram iguais em ambos os grupos, ninguém sabia que era placebo, que era tratamento. Os alunos iam na residência da pessoa, verificaram a temperatura dela, preenchiam uma ficha clínica, verificando se ele não estava com sintomas de Covid. Os que apresentassem sintomas de Covid até 14 dias depois eram descartados do estudo, e ali já era oferecido um frasco para ele tomar, era em glóbulos, né? E ele ia dissolver esses glóbulos na boca, e depois era a cada 15 dias ele ia tomar, também a cada semana ele ia tomar os glóbulos, por 4 semanas, e era feito um controle. Né? O próximo slide, por gente. Então, nós queríamos, não tínhamos para fazer um grande estudo, isso que o Marco Aurélio colocou, as dificuldades para fazer um grande estudo, nós definimos que íamos fazer com 500 pessoas, nós íamos fazer com 250 pessoas num grupo e no outro. Não conseguimos estabelecer com 500 pessoas. Então, ficamos só com 297 pessoas. Por quê? Porque os agentes de saúde não participaram, nós tivemos que fazer sem os agentes de saúde, porque os agentes de saúde saberiam quem participaria mais, aquelas pessoas que podiam ser envolvidas no estudo. Eles também não foi difícil, nós tentamos e não conseguimos a participação deles. Os alunos começaram também a ser dispensados da universidade, muitos voltar para a sua cidade de origem, passar a pandemia e tal, só com atividades online. Então, nós ficamos no final, nós tivemos que excluir, desses 297, nós excluímos 35 porque os dados eram incompletos, ou seja, a cada 15 dias, os acadêmicos tinham que preencher um questionário com todos os dados sobre eventuais efeitos colaterais, que tipo de sintomas ele tinha tido, se ele tinha tido contato com pessoas que estavam infectadas, se ele desenvolveu algum sintoma ou não, que remédio que ele tinha tomado. E, muitas vezes, o acadêmico, em uma situação de pandemia, é difícil você participar. Então, nos participantes de estudo, nós ficamos com 262 no total, tá? De 297, nós ficamos com 262. Né? Então, nesse total de casos, nós tivemos uma incidência de Covid-19 de 4,2% de Covid-19. Tá? Então, nós tivemos 2 grupos desse total de participantes.
141, que teve uma taxa de incidência de 4,3% de Covid-19. Aí, quando eu falo intervenção, é que depois nós soubemos que esse grupo estava tomando o remédio, metalon albo, e 121 no controle, no grupo controle, que estava tomando, então, um preparado inerte, né? Ali teve a incidência de 4,1% de Covid-19, tá? Casos de Covid-19. O próximo. Então, nós ficamos lá, por exemplo, por 90 dias nós acompanhamos essas pessoas, né? Então, nós tivemos aí o tempo de acompanhamento, era aos 15, aos 30, aos 45, aos 60 e aos 90 dias, que era feito um controle por WhatsApp ou por telefone, e tinha uma ficha online que o aluno tinha que acessar e que ia digitando os dados. Nós tivemos aparecimento dos casos, então, ao longo do tempo, num grupo, 3 casos com 15 dias, 3 com 30 dias, no total de 6, e no grupo que tomava o placebo, nós tivemos uma distribuição mais harmônica, né? Um com 15, um com 30, um com 45 e 2 com 90 dias, né? E aí a porcentagem, então, conforme o tempo, 20% se distribuiu dos 15 aos 45 e, no total, 90 dias, 40%. O próximo. Então, a quantidade de casos está nessa tabela que nós mostramos. Na admissão, nenhum participante estava com Covid-19, então foi difícil a gente definir que o participante não estava com Covid-19. Nós até aceitamos um kit para teste para Covid, que era chinês, né, de antígeno, com 1.000, eram 1.000 kits que a gente tinha, mas depois era inviável, porque o kit ele dava um cruzamento com outras doenças também, não dava uma segurança, nós acabamos abrindo mão desse kit e adotando o critério epidemiológico, que ele entraria se ele não tivesse tido contato com nenhum paciente COVID, se ele não tivesse nenhum sintoma e que ele não apresentasse nenhum sintoma durante 14 dias depois que ele entrasse no estudo. Caso ele apresentasse, era excluído. Então, eles foram acompanhados durante esses períodos. Os casos de Covid-19, todos receberam tratamento domiciliar e não houve internação hospitalar, tanto num grupo como no outro, tá? No grupo intervenção, os casos ocorreram nos primeiros 30 dias, permanecendo sem registro aos 45, 60 e 90 dias. Em contrapartida, no grupo controle, ocorreram ao longo de todo o período, principalmente aos 90 dias. Próximo. Então, aí você tem a distribuição dos casos segundo as variáveis de estudo. Então, você tem por sexo, tanto masculino 5 casos, feminino 6 casos, né, que deu uma taxa de incidência 4,9, 3,8. Né? Você tem aí por faixa etária, a taxa de incidência maior foi no grupo de 30 a 49 anos, né? E aí também 40 a 49 anos, 50 a 59, maior de 60 anos. Né? Etnia também, amarela, preta, indígena, parda, branca. Essa etnia, esse percentual depende do tamanho da população. Né? Então, por exemplo, na indígena, você tinha o N da população era 4, como você teve um caso, você teve 25% de incidência, mas era um grupo muito pequeno. Né? Nas outras etnias, ou cor, parda e branca, você teve 5,9, 3,7. E as comorbidades, pacientes que apresentavam outras doenças, não apresentavam outras doenças, você teve uma taxa de incidência de 4,8%, era a maioria da população. Né? E os medicamentos profiláticos, então nós também vimos se as pessoas usavam medicamentos profiláticos. Você teve aí, por exemplo, usando medicamentos profiláticos, a incidência foi bem maior, 20% entre aqueles que usavam medicamentos profiláticos, seja vitamina D, azitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina. Tá? Isso talvez porque... E nos que não tomavam esses medicamentos, a taxa de incidência foi de 3,2 mesmo. Tá? Mas só que o grupo que tomava os medicamentos eram 15, né, o total.
Mas, dentro desses 15, tivemos 3 casos de Covid, tá? Que davam um valor muito alto. E aí a gente se pergunta, será que era porque quem tomava os medicamentos profiláticos se sentia mais seguro, não usava máscara, transitava mais, não se isolava tanto, né? E aí foram aplicados o teste de Fisher, né? Que para ver se tinha uma diferença estatística significativa, né? E aí também na legenda o uso de um ou mais medicamentos, vitamina D, zinco, ivermectina, hidroxicloroquina. Próximo. Bom, então, as taxas de incidência estão descritas aí. Não houve diferença estatisticamente significativa entre as taxas de incidência de Covid-19, segundo o sexo, a faixa etária, etnia, cor e presença ou não de morbidades identificadas na admissão dos pacientes. Houve uma incidência 6 vezes maior de casos de Covid-19 entre os pacientes que utilizaram medicamentos profiláticos, então, o total eram 15 e teve uma incidência de 20%, né, que usaram esses medicamentos profiláticos, em comparação aos que não utilizaram. Você tinha 247, a incidência era 3,2%. O próximo. Bom, os dados, então, foram apresentados descritivamente através da frequência absoluta e relativa. Para verificar possíveis associações entre as variáveis de estudo, foram realizados testes Q quadrado ou exato e Fisher e calculadas medidas de risco relativo, os respectivos intervalos de confiança ao nível de significância de 5%. E foi utilizado o programa EpiInfo versão 7.2.4.0 do Center of Disease Control and Prevention, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. O próximo slide. Bom, desse estudo, que, na verdade, ele teve por objetivo, primeiro, vencer uma série de dificuldades de ter um projeto, né? Apresentar um projeto e tentar fazer esse projeto ser aprovado, né? Então, eu acho que esse foi o principal da proposta, da pesquisa. O envolvimento de acadêmicos e um grupo que trabalhou durante esse período, né? Então, no início da doença, realmente, quando a gente começou a desenvolver o projeto, pouco se sabia da doença, né? A incidência na população em geral, ela era muito baixa da Covid-19, né? Era uma incidência muito baixa. Poucas pessoas se infectavam no início, né? Então, tinham os grupos que realmente tinham uma exposição maior, tanto que a pesquisa com vacinas, ele foi feito só em grupos que tinham uma exposição, por exemplo, profissionais que trabalhavam em pronto-socorro, em UPAs, né, que estavam realmente expostas, né? E a letalidade também da Covid ela era muito baixa na população em geral. Então, numa população de maneira, vamos dizer assim, geral, uma população comum, era de se esperar que a incidência fosse baixa e que a letalidade fosse mais baixa ainda. Então, você vê que no nosso grupo, poucos casos ocorreram e a letalidade em nenhum foi forma grave, tanto num grupo como no outro. Claro, os estudos que se fazem, eles se fazem em populações de mais de 5.000, 10.000 pessoas, para realmente poder haver uma incidência dos casos. Isso em populações que já estão expostas. Mas, para isso, você tem que ter uma estrutura muito grande de remuneração, você tem que ter uma equipe profissional treinada, você tem que ter investigadores, entrevistadores remunerados para isso, né? Não é uma coisa assim. Trabalhar com homeopatia tem todas essas dificuldades, né? Para a gente conseguir até o sensor de temperatura, até a Associação Médica Homeopática colaborou com a gente. Nós tínhamos um recurso lá para a residência, que era para adquirir material. Nós transformamos todos esses recursos só para fazer pesquisa, porque nós tínhamos que comprar esses sensores de temperatura à distância, nós tínhamos que ter máscara, nós tínhamos que ter luva, tinha um monte de coisas que nós tínhamos que ter e não tínhamos financiamento para isso, porque o projeto foi feito no momento da incidência. Se nós fôssemos propor um projeto que requerer recursos, isso ia levar muito tempo e nós íamos estar disputando com outros projetos, né?
que tinham, vamos dizer assim, e também que seriam analisados pelos pares que são alopatas, né? Ninguém na comissão de ética do CONEP, eu creio assim, que poucos têm esse entendimento da homeopatia, então poucos projetos são analisados. Isso assim, primeiro, esses projetos, como o projeto do Hospital Regional também que está sendo feito, passou pelas instâncias do Conselho Administrativo do Instituto que nós pertencemos, então foi julgado no Instituto, foi julgado também no Conselho de Ética da Universidade e depois pelo CONEP a nível nacional. Então, deu uma visibilidade para a homeopatia de estar se fazendo pesquisa em vários níveis. Proporcionou que acadêmicos que não conhecem a homeopatia tivessem um contato dentro do treinamento do projeto, né? Então, nós sentimos essa necessidade de realizar, a partir disso, estudos semelhantes com doenças com maior patogenicidade, mais bem definida, que tenham sintomas, que a maioria dos doentes tenham sintomas, e grupos populacionais mais expostos e controlados, né? Isso foi uma coisa que já discutimos, inclusive, com a Nazira, seja dengue, seja chikungunya, seja outra doença, onde poderemos, a partir desse modelo, aproveitando o modelo que foi aprovado, desenvolver com esse arcabouço, com essa experiência, né? Desenvolver, formatar projetos com maior facilidade e tendo uma fundação estatística, uma definição estatística, um apoio estatístico desde o início da aplicação dele também, né? Porque nós perdemos muitos questionários e muitas variáveis que nós não pudemos analisar. Então, nós acreditamos que é válido o desenvolvimento de estudos controlados, principalmente nesse nível de ser um estudo duplo cego, placebo controlado, um ensaio clínico randomizado para a homeopatia, né? Que tem uma validade muito grande, que é reconhecido pelos nossos pares e pelas revistas científicas para publicação. Então, isso é importante, submeter esses estudos ao CONEP, e nós conseguimos, inclusive, cadastrar na plataforma de REBEC, da Fiocruz, que são as plataformas vitrine dos estudos de ensaio clínicos que são desenvolvidos no Brasil, né? Tanto esse da homeoprofilaxia, como o outro também, da pesquisa no hospital regional, do tratamento, também está lá na plataforma REBEC. Isso nos leva não só a fazer o projeto, mas a necessidade de divulgar esses resultados, né? Para mostrar que se pode fazer pesquisa sem recursos, com poucos recursos, desde que haja um grupo coeso, e que nós podemos contar, inclusive, com profissionais da medicina da família, com profissionais de estatística, para dar o apoio necessário, formar uma equipe multiprofissional para poder desenvolver isso aí, né? Então, e, por último, criar o espaço, criar esse espaço nos eventos, seja eventos onde nós possamos mostrar esses trabalhos e também até dos alunos que participaram, ele fazer, porque ele pode fazer um projeto de iniciação científica, ele pode ter uma bolsa de iniciação científica. Nós podemos fazer esses projetos como projeto Pesquisa Guarda-Chuva e eles podem ficar com alguns aspectos desse projeto, né? Para eles desenvolverem esse projeto e terem uma bolsa. É basicamente isso, tá? Então, nós fizemos esse projeto. Claro, teve muitas dificuldades e coisas que nós gostaríamos que tivesse funcionado melhor, mas achamos que ele cumpriu o objetivo dele, tá? De dar essa visibilidade e de poder também levar para a população um outro recurso terapêutico, porque essa população, durante toda a pesquisa, nós tivemos que formatar, inclusive, um grupo externo de supervisão à nossa pesquisa. Esse grupo externo de acompanhamento, nós fomos buscar assim, profissionais no Conselho Municipal de Saúde também, né? Que conseguimos formar essa comissão de acompanhamento, porque, mesmo sendo homeopatia, o pessoal do CONEP entendia que
poderia acontecer algum efeito adverso, e esse efeito adverso deveria interromper o estudo de imediato, e essa comissão deveria entrar em campo para investigar o que tinha ocorrido. Não adiantava você dizer que era homeopatia, né? Então, nós tivemos que formatar isso, e acredito que desse comitê externo também nós tivemos aliados para entenderem e aceitarem esse desafio, né? Então, eu acredito que é bom a divulgação, como dar um retorno também para quem participou do projeto em todas as instâncias. Obrigado pela atenção, estamos aí para alguma discussão.